Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja em Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, do 12 ao 17. E a palavra do Senhor diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde você vive, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém, igreja? Se assente no seu lugar em nome de Jesus, pois hoje nós vamos falar sobre arrependimento ou julgamento. Esse é o título da nossa mensagem: arrependimento ou julgamento. Irmãos, nós estamos na terceira carta das 7 cartas às igrejas em Apocalipse. Nós começamos a falar a carta da igreja em Éfeso, uma igreja que o Senhor chama eles a se arrependerem, porque haviam abandonado o amor ao próximo, haviam abandonado o amor pelo perdido, o amor pelos seus inimigos. A igreja de Éfeso é uma igreja que havia abandonado aquilo que é fundamental. Deus deixou bem claro: amar o próximo é o segundo mandamento. O primeiro é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E nós falamos aqui como aquela igreja corria o perigo de, ao perder o amor ao próximo, perder também o seu amor ao Senhor. Por isso, o Senhor Jesus chama a igreja de Éfeso a se arrepender. A igreja de Esmirna, no domingo passado, é uma igreja que não recebe nenhuma repreensão do Senhor Jesus, pois era uma igreja fiel. Recebe, muito pelo contrário, encorajamento da parte de Jesus, para que permanecesse fiel, mesmo diante da morte. O Senhor Jesus, como pastor das igrejas, prepara a igreja de Esmirna, avisando: vai ter um tempo específico, aguente durante 10 dias, depois vai chegar o fim, e vocês vão receber a vitória. O fim para eles naquele momento, depois da prisão, seria a morte. Então Jesus prepara a sua igreja: vocês vão acabar morrendo, mas sejam fiéis a mim, permaneçam firmes. Então o Senhor Jesus, ele prepara ali a sua igreja em Esmirna para algo terrível que iria acontecer. Então, de certa forma, o Senhor Jesus, como pastor da sua igreja, está pastoreando cada uma das suas igrejas, trazendo o que elas precisam. A igreja de Éfeso precisava se arrepender, a igreja de Esmirna precisava se fortalecer, ser fortalecida. E a igreja de Pérgamo, irmãos, nós vamos aprender hoje que era uma igreja que precisava, que haviam pessoas ali que precisavam se arrepender, caso contrário sofreriam o julgamento de Jesus. Essas 3 cidades que nós falamos aqui, Éfeso, Esmirna e agora Pérgamo, nós vamos falar hoje, elas disputavam naquela época para saber qual seria a maior cidade, a cidade mais importante. Éfeso se gabava porque era a maior de todas, era a cidade maior que havia. Então Éfeso se gabava porque era a primeira também de todas aquelas cidades. Então era uma cidade que se gabava por causa disso, do seu tamanho. A cidade de Esmirna se gabava porque havia sido destruída, reconstruída, e agora era uma cidade esplendorosa. Era uma cidade de luxo, uma cidade rica, uma cidade que tinha em abundância.
E era uma cidade também que era bem localizada, era uma cidade portuária, então poderia fazer negócios com muitos lugares. E a cidade de Pérgamo era a cidade que era a capital do Império Romano. Pérgamo, irmãos, seria Brasília para o Brasil. Pérgamo seria como se fosse a capital do Império Romano. Era dali que o Império Romano comandava todas as coisas. Ali estava glória a Deus aí pelos portugueses. Lá na cidade de Pérgamo estava o quartel-general, vamos dizer assim, o QG, o centro administrativo do Império Romano. E era a partir dali que o Império Romano comandava todas as coisas. Era muito por causa da sua posição também. Pérgamo era uma cidade muito elevada, era a maior de todas no sentido de tamanho, né, de elevação mesmo. Alguns vão dizer que ela era 300 metros além do que as outras cidades, era muito alta. Então, estrategicamente, era uma cidade que, caso houvesse uma invasão, ficaria melhor para o Império poder se estabelecer e contra-atacar e defender. Então, Pérgamo era escolhida de maneira estratégica. É uma cidade que é a capital do Império Romano. Mas não somente isso é importante em Pérgamo. Além disso, Pérgamo tem o primeiro templo de adoração, de culto ao imperador. O primeiro templo construído para adorar ao imperador foi construído lá em Pérgamo. O primeiro de todos. E era um templo enorme. Não era um templozinho. Às vezes você pensa assim, é um templo, é uma igrejinha. Não, eram construções enormes, irmãos. E esse templo lá em Pérgamo, de adoração ao imperador, é o primeiro de todos. Então nós vemos ali que esse local, Pérgamo, essa cidade, era muito importante. Além de ser a capital, tem o primeiro templo de adoração ao imperador. Quando eu falo assim, irmão, sobre adoração ao imperador, talvez você não consiga entender muito bem. Mas olhe hoje para os nossos dias. Olhe hoje para os nossos dias, que nós temos liberdade, que nós temos o direito de se expressar, né? Ninguém vem contra nós para nos calar. Hoje em dia, nós vemos pessoas adorando a políticos, adorando a líderes. No ano das eleições, por exemplo, a gente viu isso de maneira clara e evidente. De um lado tinha os adoradores de Lula, do outro lado tinha os adoradores de Bolsonaro. E quando alguém falava mal do seu ídolo, tinha briga. Não porque Bolsonaro, não porque Lula, defendendo ídolos do coração. Se hoje em dia é assim, imagine naquela época que o Império Romano impôs isso. O Império Romano disse: todos devem adorar ao imperador, todos devem adorar a César. Ele é o Salvador, ele é o próprio Deus, ele é grandioso. Irmãos, era adoração de ir mesmo, tipo no templo, e levar ofertas, e levar incenso, e levar sacrifícios. Era uma adoração declarada. E Pérgamo tem ali o primeiro templo de todos. Mas não somente isso, Pérgamo também é marcada porque tem o grande altar a Zeus. Não Deus, Zeus. Um altar enorme, que hoje em dia, se você colocar no Google, ainda vê ruínas dele lá. Um altar de adoração, onde as pessoas iriam para adorar a esse deus grego, Zeus. Além disso, em Pérgamo, já não bastasse essas duas adorações, né? Ainda havia a adoração ao deus serpente. O deus serpente, o deus da cura que eles consideravam. Você que já olhou lá e já percebeu na medicina, por exemplo, o símbolo da medicina tem uma serpente. Vem do deus serpente lá de Pérgamo. Um deus que era considerado o deus da cura. É de lá que vem essa serpente no símbolo da medicina. E a cidade de Pérgamo também adorava esse deus. Fora outros deuses menores, mas esses três eram os principais: o imperador romano, Zeus e o deus serpente. Idolatria a tudo e qualquer custo, de qualquer maneira. Irmãos,
nós estamos na terceira mensagem das cartas de Apocalipse. Você já percebeu que tem uma coisa que está acontecendo em todas as cidades, que é a idolatria. Em todas as cidades, Jesus está falando e avisando e repreendendo e confrontando e fortalecendo, porque a idolatria está presente em cada uma das cidades. E em cada uma dessas cidades tem a igreja do Senhor. E Jesus está dizendo, cuidado. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo, olha, não vacilem. Não cedam à adoração a esses falsos deuses. Não cedam à adoração a esses ídolos. Irmãos, nós estamos apenas na terceira carta. Você já entendeu que até a sétima carta é sobre isso que nós estamos falando aqui. Sobre a igreja adorar somente a um Senhor, a um Deus, a um Salvador, e não se corromper aos deuses que são oferecidos pelo mundo, pelo Império Romano. Irmãos, nós precisamos entender que essas cartas escritas há anos e anos atrás também são para nós hoje. Nós já falamos sobre isso. O fato de Jesus escrever para 7 igrejas significa que Jesus está escrevendo para todas as igrejas em todos os tempos. 7 significa plenitude. Jesus está escrevendo para todas as suas igrejas. E outra, irmãos, ainda tem um fato histórico. Naquela época, alguns historiadores vão dizer que essas sete cidades, essas 7 igrejas, é onde tinha a maior concentração de cristãos do mundo naquela época. Então, de certa forma, ali estava a maior concentração da igreja, ali estava a igreja do Senhor. Então Jesus está escrevendo para a igreja do Senhor. Jesus está escrevendo para mim e para você. Jesus está escrevendo para a igreja bíblica da família. Jesus está falando conosco que nós precisamos tomar cuidado, porque nesse tempo também que vivemos, existem ídolos, existem falsos deuses que estão se levantando, e nós precisamos tomar cuidado para não negociar a nossa adoração com outros falsos deuses. Por isso que Apocalipse, eu já falei tanto aqui, é um chamado para adorar ao único digno de honra e glória. Por isso Apocalipse é escrito para encorajar e fortalecer a igreja em todos os tempos, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Nessa semana, hoje, você foi tentado a adorar outros deuses. Hoje você foi tentado a levantar outros deuses do seu coração. Essa é a maneira como o inimigo, irmãos, trabalha. Ele sabe que você não vai adorar a ele, então ele cria um meio para que você adore a outra coisa. Vivemos em tempos onde as pessoas adoram o dinheiro, adoram o sexo, adoram o prazer, adoram o poder, adoram a fama. Todas essas coisas são falsos deuses que Satanás está levantando nesse tempo. E a igreja, por não ouvir a voz do Senhor, está se corrompendo, irmãos. Por isso Apocalipse é tão importante para nós. Por isso olhar para a cidade de Pérgamo também nos dá um alerta, porque na cidade de Pérgamo acontece algo diferente do que acontece em Éfeso e em Esmirna. Em Pérgamo, o problema não estava somente fora, o problema estava também dentro da igreja. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Outra curiosidade sobre a igreja de Pérgamo é que é de lá que vem os pergaminhos. Pegou? Os pergaminhos surgiram em Pérgamo, na cidade de Pérgamo, como uma alternativa para o papiro. Papiro era o papel de antigamente, né? O papel onde, inclusive, muitos livros da Bíblia foram escritos no papel chamado papiro. Esse era o papel de antigamente. Mas na cidade de Pérgamo, que, outra curiosidade, tinha uma das maiores bibliotecas do mundo daquela época. Eles não estavam conseguindo mais papiro, então eles desenvolveram a escrita em peles de animais. Daí surgiu os pergaminhos, que são feitos de couro de animal, né? Então, os pergaminhos surgiram lá em Pérgamo. Pastor, e essa curiosidade tem o que a ver com a mensagem de hoje? Era uma cidade que valorizava o conhecimento. Eles queriam ter, irmãos, a maior biblioteca do mundo. Eles não conseguiam isso ainda. Ainda tinha outra biblioteca maior do que a deles naquela época. Então eles estavam trabalhando por isso. Eles não queriam apenas o conhecimento, eles queriam ter todo o conhecimento. Eles queriam ter o conhecimento da palavra daquela época. Mas
a palavra a qual eles precisavam, só Jesus vem para oferecer. Nós vamos entender mais isso daqui a pouco. Pérgamo, então, é uma cidade mergulhada em idolatria. Muito pior do que Éfeso e do que Esmirna, a cidade de Pérgamo está mergulhada em idolatria. E não somente em idolatria, mas também em imoralidade sexual. Porque naquela época os templos tinham as suas salinhas para que as pessoas praticassem as suas práticas imorais. Naquela época, irmãos, a adoração a outros deuses e a imoralidade sexual estavam intimamente relacionadas. A imoralidade sexual estava por toda aquela cidade de Pérgamo. Era uma cidade não somente idólatra, mas também imoral. Uma cidade idólatra e imoral. E nessa cidade, Jesus colocou a sua igreja lá. No lugar corrompido, no lugar pecador, no lugar que tem imoralidade a todo custo, no lugar que tem templos de adoração a falsos deuses, ali Jesus colocou a sua igreja. Ali Jesus colocou a sua igreja no meio das trevas, no meio da podridão, no meio da sujeira. Jesus tinha uma igreja ali, a igreja de Pérgamo. Jesus diz no versículo 13: você é fiel a mim. A igreja de Pérgamo era fiel ao Senhor, irmãos. Palavras do próprio Jesus: vocês são leais a mim, leais ao meu nome. Era uma igreja que não era corrompida, não. A igreja de Pérgamo, lá na cidade de Pérgamo, era uma igreja fiel a Jesus. Mas como eu falei aqui, era uma igreja que precisava se cuidar, porque dentro dela tinha alguns problemas sérios. Mas antes de falar dos problemas, vamos olhar primeiro para o versículo 12. Olha o que Jesus declara, irmãos. Escreva essa carta, João, ao anjo da igreja em Pérgamo. Essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada de dois lados, ou de dois gumes. Irmãos, espada na Bíblia, ela tem um sentido. A espada, inclusive, naquela época também tinha um sentido. A espada era sinônimo de juízo. Era o meio pelo qual você conseguiria o que você quer. Espada representava poder. E o Império Romano sabia muito bem disso, porque foi no poder da espada que o Império Romano conquistou tudo que ele conquistou. Jesus diz que ele também tem uma espada. Uma espada que corta dos dois lados. Irmãos, naquela época, você já viu isso em filme, mas você vai tentar entender aqui comigo aqui agora. Naquela época, as espadas não eram coisas leves não, que nem facão não. As espadas eram pesadas. E para carregar uma espada naquela época, tem que ter muita força. O soldado, o guerreiro tem que ter muita força para carregar a sua espada. Roma e o Império Romano pensavam que tinham o poder de empunhar a espada que vai trazer o juízo sobre as nações. Jesus se apresenta como o verdadeiro Senhor e guerreiro e conquistador, que vem com a sua espada poderosa para conquistar todas as nações. Mas olhe, essa espada não é uma espada que vai ganhar na base da violência e na destruição. Nós já vimos isso aqui, que em Zacarias capítulo 6, a palavra do Senhor diz que o Senhor diz que vai ser pelo poder do Espírito. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pela força do Senhor, é no poder do Senhor. O Império Romano conquistou todas as coisas na base da força e da imposição. Jesus, ele vem para estabelecer todas as coisas no poder da sua palavra, porque do início ao fim sempre foi no poder da sua palavra. Irmãos, Satanás, ele se levanta com tudo que ele pensa que tem, e do Senhor, na força da sua palavra, destrói todos os inimigos. A palavra do Senhor é poderosa. É essa visão que João contempla no capítulo 1. É essa visão agora que Jesus pede para ele escrever. A espada de dois gumes que sai da palavra do Senhor, da boca do Senhor, é a sua palavra. Em Hebreus capítulo 12 vai dizer que a palavra de Deus é espada afiada dos dois lados,
capaz de penetrar no mais profundo do ser humano. Em Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então nós entendemos que a espada aqui que Jesus está dizendo que sai da sua boca é a sua palavra, o meio pelo qual ele vai estabelecer todas as coisas, o meio pelo qual ele vem para trazer juízo e julgamento sobre todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Nós olhamos para Jesus e vimos Jesus como amoroso, perdoador. Jesus é lindo, Jesus é aquele que resgata a ovelha perdida, Jesus é amoroso, Jesus é bom, Jesus é amigo, mas Jesus é juiz, e ele voltará como um juiz para julgar as nações. Não diminua o seu Senhor, irmãos. Jesus vem para julgar. Na primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio para morrer, se doar por nós, se entregar por nós. Na segunda vinda dele, ele vai vir para julgar todos aqueles que cuspiram no seu sacrifício, para julgar todos aqueles que se rebelaram contra a graça e a bondade do Senhor. Jesus é esse justo juiz que vem para julgar não somente o Império Romano, mas inclusive aqueles que estão dentro da igreja trazendo falsos ensinos. Esse é o problema da igreja em Pérgamo, uma igreja que tolera ensinos errados dentro de si. É isso que diz no versículo 14: tenho contra você algumas queixas, você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. Irmão, se você não conhece a história de Balaão, depois dê uma olhada lá em Números. Balaão era um profeta corrupto, que se vendia por dinheiro, que se vendia mediante as suas intenções. É um profeta que o inimigo contratou para profetizar contra o povo de Deus, e durante 4 vezes ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque todas as vezes que ele abria a boca, ele abençoava. Ele mesmo declara como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não tema o inimigo, meu irmão e minha irmã. Como o inimigo pode amaldiçoar você, se Deus já o abençoou, já abençoou sua vida? Balaão se levanta 4 vezes, nas 4 vezes ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado pelo inimigo, porque é abençoado pelo Senhor. Mas o inimigo é sujo e tem as suas artimanhas. O povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas eu posso gerar estratégias para enganar o povo de Deus. E foi isso que Balaão fez. Balaão chegou para o inimigo e disse assim: olha, esse povo aí, é como se esse povo aí, eles são besta. Faça assim, assim, assado, que eles vão cair no pecado. E assim foi. O povo de Deus naquela época caiu no pecado, caiu no engano que Balaão proporcionou. E aqui nós vemos que a igreja em Pérgamo estava tolerando dentro de si ensino de pessoas que são semelhantes a Balaão. Um ensino que está relacionado diretamente a comer comida oferecida a ídolos e praticar imoralidade sexual. Irmãos, comer comida, oferecer a ídolos, não está direcionado diretamente ao que se come. Não é sobre o que se come principalmente, mas é o ato de se render à adoração a outro Deus que não é o seu Senhor. O foco não é principalmente o alimento. O nosso Senhor ensinou isso. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Ou seja, se o seu coração está corrompido, não importa se você come a comida mais santa do mundo, você está contaminado. Então, comer comida oferecida a ídolos, irmãos, nenhum outro Deus existe. Só existe um Deus, só existe um Senhor. Todos os outros deuses, todos os outros ídolos, durante toda a história, sempre foi o inimigo, Satanás, tentando enganar o povo de Deus, tentando fazer com que o povo de Deus pensasse que existem outros deuses, mas não há. Há um único Senhor. Então, comida oferecida a outros deuses, comida oferecida a outros ídolos, é comida oferecida a Satanás. Adorar outros deuses é adorar a Satanás. A igreja de Pérgamo estava permitindo, irmãos, dentro dela falsos mestres. A gente pensa muitas vezes que os falsos mestres são líderes somente, são pastores e pastoras somente. Não, irmãos.
Falsos mestres também são aqueles que se colocam numa posição de ensinar a outros aquilo que está errado. Para ensinar a outra pessoa, você não precisa ser líder, pastor, parte da liderança, não. Se você se coloca para ensinar a outra pessoa, você está se colocando numa posição de mestre. Você está colocando para trazer conhecimento sobre a vida da outra pessoa. Agora, se esse conhecimento ele é corrompido, se esse conhecimento ele é ruim, se ele é estragado, você está em maus lençóis. Porque Jesus disse que vai vir contra você com a espada na boca dele. Jesus disse claramente aqui na igreja de Pérgamo: se essas pessoas não se arrependerem, eu virei contra elas com a espada na minha boca. Irmãos, olhem para a igreja hoje. Veja quantas igrejas corrompidas, quantos falsos pastores, quantos falsos líderes por aí. Veja quanta gente canalha que está subindo em púlpitos para pregar a palavra de Deus com segundas intenções, com o propósito de enganar o povo de Deus, agindo como Balaão. Não se preocupe, meu irmão e minha irmã. Vou dizer para vocês palavras que a minha esposa trouxe para mim. Amor, o Senhor cuidará das suas ovelhas. É verdade isso. O Senhor cuidará das suas ovelhas. Mas ai daqueles, meus irmãos, que se metem com o povo de Deus, que se metem com as ovelhas do Senhor, que se propõem a ensinar coisas erradas, que se propõem a trazer uma palavra errada para alimentar o povo de Deus, trazendo comida estragada no meio do povo de Deus. Essas pessoas sofrerão o julgamento do Senhor Jesus. Não são minhas palavras, são palavras do Senhor. Ai daqueles, irmãos, que pegam o seu celular para gravar um vídeo e gravar porcaria, gravar mensagens ensinando aquilo que a palavra de Deus não ensina. A Bíblia deixa bem claro, esse tipo de pessoa que seja amaldiçoado, porque está ensinando de maneira errada a palavra de Deus. Então, olhe, eu poderia dizer para vocês aqui vários corruptos, vários mentirosos, vários falsos mestres, falsos profetas do nosso tempo. Mas você também, meu irmão e minha irmã, você precisa ter discernimento, e nesse tempo você precisa entender quem são esses falsos mestres. A igreja de Pérgamo aqui está sendo chamada a atenção, é todo mundo, não é só a liderança não. Não é só o pastor da igreja não, é todo mundo. Ei, vocês precisam parar de tolerar no meio de vocês gente que traz ensino errado. Irmãos, nós precisamos parar nesse tempo de ficar compartilhando nas redes sociais mensagens podres, mensagens que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos parar de compartilhar em grupos, em Instagram, em qualquer coisa que seja, mensagens que não estão de acordo com a palavra. Senão nós estamos trabalhando para o inimigo. Olha que desgraça. Trabalhando para Satanás, compartilhando ensino que vai contra a palavra de Deus. Então, se você vê um irmão ouvindo uma palavra que está errada, se você vê um irmão compartilhando uma palavra que está errada, manda uma mensagem para ele, diz assim: irmão, isso aí não está de acordo com a Bíblia não. Não podemos tolerar falsos ensinos da palavra de Deus na igreja do Senhor. Não podemos tolerar homens e mulheres que se levantam para ensinar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós vemos tantas pessoas perdendo a credibilidade com a igreja do Senhor, dizendo: a igreja é tudo igual, pastor é tudo ladrão, o irmão é tudo safado. Não. O problema é que no meio do povo de Deus tem gente ensinando coisa errada e o povo de Deus fica calado, porque disse que não pode julgar o próximo. Quem disse? A palavra de Deus diz que tem que julgar sim, mas primeiro tira a trave do seu olho e depois vai tirar o cisco do olho do irmão. Se não fosse para julgar o que é errado, a palavra de Deus não existia. Percebe que é tolice da nossa mente e da mente de muitas pessoas? O que é errado precisa ser confrontado. O que é errado precisa ser corrigido. A igreja de Pérgamo precisou entender isso. Dentro deles, irmãos, gente que estava compartilhando coisas erradas. Pessoas que estavam agindo como Balaão. Sabe o que significa Balaão? O que engana o povo. Balaão significa o que engana o povo. Sabe o que significa Nicolaitas? Nicolau, o que conquista o povo para si. Porque também dentro daquele lugar tinha gente que estava agindo de acordo com as práticas dos Nicolaitas, que nós já vimos aqui na mensagem anterior, que também estava relacionado à prática de imoralidade sexual. Então, irmãos, em outras palavras, o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo? Porque não é somente a gente entender que na igreja de Pérgamo tinha pessoas que estavam ensinando coisas erradas. Não.
A gente precisa entender que aquelas pessoas estavam dizendo que tudo bem você ir no culto de adoração ao imperador. Tudo bem, não tem problema você ir lá no templo lá do Deus da serpente. Tudo bem você participar daquela festa pagã. Tudo bem que você vá naquele evento lá de Satanás. Era isso que estava sendo ensinado, irmãos. Que você não tem problema. É aquela famosa frase: nada a ver isso aí. Nada a ver. O que é que tem, pastor? Eu ir lá na festa lá do santo. O que é que eu tenho? Ir lá lá no candomblé. O que é que eu tenho lá no... Nós evangélicos temos uma coisa assim, né? Com o candomblé, né? Ai. E por que você vai na igreja católica? Ou você não sabe que eles adoram lá falsos ídolos? Ou você não sabe que eles não adoram a Jesus como o único e suficiente Salvador? Ou você não sabe que eles não te consideram um irmão em Cristo? Ou você não sabe que a Igreja Católica diz que a palavra de Deus é o segundo plano, porque em primeiro lugar é a palavra do Papa? Você não sabia não, está sabendo agora. Então por que você vai na festa do santo, participa daquele evento lá? Ah, está tendo aquela adoração lá a não sei quem, Nossa Senhora não sei o quê. E está lá você, e com os peregrinos. Como é que fala o nome? Na procissão. Está lá os crentes na procissão. Você está agindo que nem os irmãos de Pérgamo. Nada a ver, pastor, isso aí. Eu tenho que ser sal e luz da terra, sem se corromper. Porque se o sal perder o sabor, não serve para nada. Se for para colocar a lamparina debaixo da cama, não serve para nada. Nós precisamos nos posicionar e dizer: está errado. Por que está errado? Ah, não sei explicar, pastor. Venha para a escola bíblica, procure os líderes da igreja, me procure entender a sua fé, meu irmão e minha irmã. Não adianta também a gente chegar e dizer assim: está errado isso aí, e a pessoa perguntar: está errado por quê? Aí você: por que tá? O pastor disse que está errado. Não. Procure entender a palavra de Deus. Procure mergulhar mais profundo na palavra de Deus. Não dá, irmãos, para a gente ser evangélicos não praticantes. Não dá. Não podemos permitir pessoas dentro da igreja que estão dizendo: tudo bem você casar com um ímpio, tudo bem você estar em julgo desigual. A Bíblia diz que não. Tudo bem fazer sexo antes do casamento. A imoralidade sexual continua sendo um pecado, continua sendo o tempo todo atacada na Bíblia. Nós precisamos viver em santidade. A igreja do Senhor é uma igreja santa. Não podemos negociar princípios, não podemos dizer: ah, mas isso aí é demais para mim, pastor. Nós precisamos ter apenas um Senhor em nosso coração, irmãos, governando as nossas vidas. O Senhor Jesus nos evangelhos deixou bem claro isso. Não podemos ter dois senhores, pois adoraremos um e desprezaremos o outro. A triste realidade da igreja evangélica do Brasil é porque a igreja evangélica do Brasil, não toda a igreja, mas na igreja evangélica do Brasil, estão adorando outros senhores e desprezando a Cristo. Como podemos desprezar a Cristo, nosso Senhor, Redentor da igreja, Salvador das nossas almas? Como? Em troca de coisas passageiras. Nós aprendemos aqui com a igreja de Esmina: Jesus tem a verdadeira recompensa para nós, recompensa que o mundo não pode oferecer. O mundo oferece recompensas que são vãs, que são passageiras, que vão se deteriorar, mas Cristo oferece uma recompensa para a vida eterna. Ele mesmo assumiu o compromisso com nós, entregou a vida por nós. Irmãos, Ele nos chama a mesma coisa, a entregarmos a nossa vida por Ele. Mas a igreja evangélica, não toda, está se corrompendo por aceitar e permitir no seu meio homens e mulheres que estão enganando, trazendo falsos ensinos. Jesus diz que vai vir contra essas pessoas se elas não se arrependerem. Se elas não se arrependerem, Jesus virá com o poder da sua espada que sai da sua boca, a sua espada afiada de 2 gumes. No poder da palavra do Senhor, irmãos, Jesus irá julgar todos aqueles que se corromperam,
todos aqueles que levaram outros a se corromper, todos aqueles que ignoraram a palavra do Senhor e seguiram os seus próprios caminhos, essas pessoas irão passar pelo julgamento do justo juiz. Jesus não é um juiz injusto. Jesus não é um juiz corrupto. Jesus não é um juiz que alguém pode lavar a mão dele. Jesus é justo. Já que a humanidade quer receber o que ela merece, então se prepare. Porque é isso, irmãos, o que significa a rebeldia contra Deus. É a humanidade dizendo que quer receber de Deus o que ela merece. E o que ela merece é destruição e condenação. E Jesus oferece tempo para ela se arrepender e receber o seu amor e a sua graça. Nesses dias saiu nas redes sociais, eu não sei se você viu isso, um ex-evangélico, um comediante, falando sobre Jesus, falando sobre a igreja, falando sobre que Jesus não faz ninguém feliz, falando bem assim: eu não pedi para Jesus morrer por mim. Irmãos, ele não entendeu. Muitas pessoas ainda não entenderam que Jesus não precisou que ninguém pedisse. É isso que significa graça. O problema das pessoas em não entender a graça de Deus é justamente isso. Fala assim: eu não pedi nada a Deus. Justamente isso é a graça. Deus, mesmo sabendo que você era tolo, mesmo sabendo que eu era cego, Ele veio e ofereceu o seu amor e a sua graça, o seu perdão, mesmo sem a gente merecer. E Ele dá a opção da pessoa escolher o caminho que quer seguir. Mas Ele deixa bem claro: esse caminho é estreito, é duro, tem aflições, mas no final tem a recompensa. E detalhe, a caminhada tem companhia, mas nesse caminho aqui, quem está com você não está. Nesse caminho aqui, toda companhia não é verdadeira, é falsa. Nesse caminho aqui, que é largo, bonito, as coisas vêm e vão. E esse caminho aqui, o fim, leva à destruição. Jesus deixa bem claro para todos e faz o convite: venham a mim, arrependam-se, é tempo. Nós aprendemos isso, irmãos, nós aprendemos isso. Se a igreja de Pérgamo, se essas pessoas, veja bem, a igreja era fiel, mas estava sendo conivente com pessoas dentro dela que estavam ensinando coisas erradas. O Senhor Jesus diz: vocês são fiéis a mim. E olha só, irmãos, o que o Senhor Jesus diz: eles são fiéis mesmo diante da morte também. Olha o que diz aí o versículo 13. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Vou falar sobre isso agora também. Ainda assim você permanece leal a mim, ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Irmãos, a Bíblia não diz mais nada sobre Antipas, apenas que ele era uma testemunha fiel de Jesus. E outra, não é ninguém falando sobre Antipas, é o próprio Senhor Jesus dizendo: ele é a minha testemunha fiel. Testemunha, irmãos, no original dá a ideia de mártir, mártire, aquele que morre pelo Senhor. Nós não sabemos como Antipas morreu, nós não sabemos quem matou Antipas, mas nós sabemos que isso poderia afetar diretamente a lealdade do povo de Deus, e isso não afetou a lealdade daquela igreja. Eles poderiam muito bem, irmãos, afrouxar e dizer assim: vamos embora, vamos adorar o imperador agora, vamos adorar a Zeus, vamos adorar qualquer outro deus aí, não vamos ser muito crentes não, porque as coisas estão apertando. Mas mesmo diante da morte de um servo fiel do Senhor, eles disseram: a gente não abre mão, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Só que aquela igreja, ela estava realmente fiel ao Senhor, mas estava desapercebida, porque ali tinha gente ensinando coisa errada. É por isso que eu sei, irmãos, que em muitas igrejas corrompidas por aí, em muitas igrejas que tem gente safada nos púlpitos, tem gente fiel ao Senhor ali. Tem gente que está sendo enganada. Irmãos, o que você faria se você soubesse que a água encanada do seu vizinho, ela está vindo do esgoto? Pense nisso aí. O que você faria se o seu vizinho, se você soubesse que o seu vizinho, a água encanada, a água para beber, para tomar banho,
está vindo do esgoto, o que você faria, meu irmão e minha irmã? Você, no mínimo, avisaria essa pessoa, não? No mínimo. Como é que a gente permite, irmãos? Tantos irmãos que estão bebendo água contaminada por aí. Tantos irmãos que não estão recebendo a palavra de Deus, estão recebendo palavras contaminadas, estão se infectando por dentro, tomando água de esgoto, tomando coisas corrompidas. E a gente fica assim, mas está lá porque quer, né? Não, irmãos. A Bíblia deixa bem claro que o inimigo, nosso inimigo, o rei deste mundo, o príncipe deste mundo, que opera neste mundo, ele cega o entendimento das pessoas. Ele engana. A palavra deixa bem claro que ele é enganador, acusador, pai da mentira. Então muitos dos nossos irmãos e irmãs estão sendo enganados. Então, se você pode ver bem, avise ao outro que está caminhando para o abismo. Se você pode ver bem, se os seus olhos estão bons, avise aqueles que estão caminhando para a desgraça. Se os seus olhos, irmãos, estão conseguindo perceber, avise aqueles que estão se destruindo, sendo destruídos. Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, cuidar da igreja do Senhor. A igreja cuida da igreja. A igreja ama a igreja. O corpo cuida do corpo. O corpo fortalece o corpo. Então, nesse tempo, nós precisamos nos levantar também e dizer que não permitimos pessoas no nosso meio que vão trazer falsos ensinos. Não se cale. Se você se cala, as pessoas estão tomando água de esgoto. Nós precisamos, em nome de Jesus, dar atenção a isso aqui. E principalmente essas pessoas, irmãos. Principalmente essas pessoas que estão se colocando para ensinar e enganar o povo de Deus. Essas pessoas que ficam enganando o povo de Deus para ganhar dinheiro do povo de Deus. Essas pessoas que ficam enganando o povo de Deus para ganhar, status, poder, honra, glória dos homens. Essas pessoas, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia delas e que elas se arrependam. Porque Jesus não disse que vem diretamente para julgá-las. Jesus disse, se elas não se arrependerem. Jesus é tão gracioso que mesmo aqueles mais pecadores, mais corrompidos, Ele diz, ainda tem tempo, se arrependa. Isso é a graça que o mundo não conhece. Aqueles que estão cuspindo em Jesus e dizendo assim, não. Aqueles que estão se colocando para enganar o povo de Deus. E Jesus diz, ainda há tempo para se arrepender. Irmãos, e como pessoas que estamos nos alimentando da palavra de Deus sadia, nós precisamos não negociar nesse tempo coisas que não são negociáveis. Não dá para a gente ficar dizendo que isso aqui tudo bem, isso aqui tudo bem, aquilo ali tudo bem. Não, o que é pecado continua sendo pecado. O que é errado continua sendo errado. E nós precisamos confrontar as pessoas que estão em pecado. Porque a Bíblia diz que se essas pessoas não se arrependerem, também sofrerão julgamento. Eu não vou negociar a palavra de Deus. Eu não vou. O que eu quero é que a gente se arrependa. Quem precisa se arrepender, ele tem que se arrepender. E eu vou trabalhar para ajudar essa pessoa, para que ela se arrependa. Mas, se não houver arrependimento, irmãos, então, em nome de Jesus, nesse tempo, que nós possamos dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz e não, ser enganado por gente dentro da igreja que está trazendo coisas erradas. Já estou terminando. Jesus diz que naquela cidade estava o trono de Satanás. Jesus diz que ali Satanás habitava, naquela cidade. Uma cidade que está dominada completamente pelo inimigo. O trono na Bíblia dá a ideia de governo, governar. Por isso que no capítulo 4 de Apocalipse, nós vamos chegar lá, João tem a visão do trono de Deus nos céus.
de onde Ele governa todas as coisas. Os mundos, os reinos deste mundo, os reis e autoridades pensam que eles governam, pensam que eles estão vencendo, pensam que eles estão fazendo todas as coisas, mas do céu, do seu trono, o Senhor está a governar todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor, e no tempo certo, irmãos, Ele vem para trazer o julgamento. Ele vem para trazer as últimas coisas, como está dito aqui em Apocalipse. Ao dizer que na cidade de Pérgamo havia o trono de Satanás, Jesus estava dizendo: essa é uma cidade já totalmente governada pelo inimigo. Irmãos, eu não creio que Aracaju é uma cidade governada pelo inimigo, porque neste lugar ainda tem muito o povo de Deus se posicionando, se levantando nesse tempo. Mas a gente precisa realmente ser sal e luz desse tempo, para não chegar a um ponto tenebroso desse, de Satanás governar todas as coisas ali naquela cidade. Uma cidade puramente pecadora. Nós precisamos, irmãos, olhar para Aracaju. Você já olhou para aquele banner ali? Aquele banner não está ali apenas, irmãos, para a gente decorar a igreja. Aquele mapa ali é para você lembrar de cada bairro da nossa cidade e tem uma mensagem: ore por ela, ore por Aracaju. Deus colocou você em Aracaju para que você possa ser bênção aqui, irmãos. Ah, mas eu não gosto de Aracaju, pastor. Irmãos, muitas coisas da nossa vida a gente não vai gostar, mas a gente precisa se dedicar a essas coisas, precisa dar valor a essas coisas, porque é através da dedicação e da valorização que a gente vai começar a amar. Muitas vezes é porque você não entendeu o propósito de Deus na sua vida ainda. Porque se você entender que Deus quer usar você para abençoar a cidade de Aracaju, você vai olhar para Aracaju com outros olhos. Você vai olhar para a sua cidade, para o seu bairro com outros olhos, como alguém que pode sim abençoar e trazer as bênçãos de Deus onde você vai, onde você está. Deus quer usar você, irmãos, não somente na igreja. Deus quer que você seja sal e luz, não somente dentro desse templo aqui não. Deus quer que você abençoe a nossa cidade. Imagine, irmãos, que empolgante seria uma cidade totalmente rendida ao Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos dar ouvidos à voz do nosso Senhor, pregar o Evangelho, que é o que transforma, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, e se posicionar contra aqueles que estão ensinando coisas erradas, e se posicionar contra aqueles que estão levantando falsos ensinos dentro da igreja. Para finalizar, Jesus oferece duas coisas para aqueles que são vitoriosos: o maná escondido e uma pedra branca escrita o nome. Irmãos, o maná, você sabe muito bem que era o alimento que Deus utilizou para alimentar o seu povo no caminho para a terra prometida. Depois de muito tempo, o maná foi guardado e colocado dentro do tabernáculo, dentro da arca da aliança, para que ficasse ali eternamente, sendo um sinal para a eternidade, que um dia nós iríamos nos alimentar, nós iríamos comer do alimento espiritual que Deus proporciona. Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo o seguinte: eu tenho um alimento, não esses oferecidos aos ídolos que vocês estão vendo pela cidade, mas eu tenho um alimento espiritual que realmente sacia. Eu tenho um verdadeiro alimento que traz satisfação plena à vida do ser humano. Eu tenho para oferecer para vocês o maná, a verdadeira comida. Eu tenho para oferecer. Irmãos, Jesus oferece uma pedra branca com o nome escrito, porque naquela época havia um costume, quando alguém dava um grande banquete, naquela época não tinha os convites bonitinhos que nós temos hoje. Naquela época havia outros modos de a pessoa convidar alguém para que essa pessoa viesse fazer parte do seu banquete. E um desses modos era a pedra branca, com o seu nome escrito. Quando você chegasse no banquete, você mostrava aquela pedra e você tinha acesso ao banquete preparado por aquele anfitrião. Deus está dizendo: eu tenho um banquete preparado para vocês, igreja em Éfeso. Eu concedo a vocês o passe para vocês entrarem. Eu concedo para vocês o convite com o seu nome escrito nele. Isaías diz isso, que nós ganharíamos um novo nome com a vida do Senhor. Jesus está dizendo que vai escrever o meu novo nome, o seu novo nome nesse convite, e vai nos dar acesso para que a gente possa se alimentar do grande banquete que ele preparou. Irmãos, Satanás não pode oferecer um banquete satisfatório como esse.
Satanás nunca vai conseguir nos saciar plenamente com as suas mentiras. Mas o Senhor Jesus está dizendo: a minha igreja, se quiser, pode vir, que vai receber verdadeira comida e verdadeira festa no meu grande banquete. Irmãos, o Senhor Jesus pregou isso, que Ele estaria preparando um grande banquete para nós ceiarmos com Ele no grande dia. E Ele está oferecendo a mim, a você, a toda a igreja do Senhor, não somente para a igreja em Pérgamo. Venham comer do verdadeiro alimento. Eu tenho um convite especial com o seu nome escrito nele. O seu lugar na minha festa está reservado. Você aqui na minha festa não é um penetra. Você na minha festa não é alguém que apareceu sem motivo algum. Não, eu te escolhi. Eu estou concedendo a você passe livre ao meu grande banquete. Jesus convida as suas igrejas, irmãos, não somente a igreja de Pérgamo. Jesus convida as suas igrejas a participar do grande banquete. Mas se houver dentro da igreja aqueles que não se arrependeram ainda, e aqueles que insistem em dar murro em ponta de faca, vamos dizer assim, Jesus diz que vem com a sua espada afiada para trazer juízo. Então, se você é essa pessoa que precisa se arrepender nesse tempo, o dia é hoje, a hora é agora. Arrependimento não precisa que você chore. Deus não quer que você fique chorando, mas que você sinta aqui. Não é somente aqui, mas aqui. Sinta realmente o peso desse pecado que você tem vivido. Sinta realmente o peso desse erro que você tem trilhado, desse caminho errado. Tenha consciência de que você precisa se arrepender, mudar. Parar de fazer o que você está fazendo de errado e voltar e começar a fazer o que é o certo. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos posicionarmos e aquele que precisa se arrepender. Porque Jesus ele vem como justo juiz para julgar. Amém? É tempo de arrependimento e julgamento. Na verdade, é tempo de arrependimento. O tempo do julgamento vai chegar. Vamos orar? Em nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé aí no seu lugar.